A chuva caía pesada sobre o pátio de concreto, refletindo as luzes frias dos refletores do quartel. Quando ela ouviu pela última vez as palavras que a marcariam para sempre. Os oficiais a encaravam com desdém, riam de sua presença e diziam que o exército não precisava de uma mulher como ela, muito menos de uma negra em suas fileiras. Cada frase atravessava sua pele como balas invisíveis, e ela sentiu o peso de um julgamento que não se baseava em sua capacidade, mas em preconceito cego. Naquele instante, percebeu que o uniforme que tanto sonhara vestir não lhe seria concedido, não por falta de mérito, mas por pura intolerância. Ao sair, a noite parecia ainda mais fria, mas algo dentro dela queimava em silêncio, uma chama que prometia vingança. Ela não queria apenas provar que era capaz, queria transformar sua dor em arma. Seu olhar não buscava mais aceitação, mas sim poder. E nas sombras da rejeição, ela encontrou um caminho que poucos ousariam trilhar. E antes que você se aprofunde nessa história, já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho e deixa o like, porque histórias assim, cheias de segredos ocultos e verdades que o mundo nunca contou, só aparecem aqui. Essa é a sua chance de não perder nada do que vamos revelar. Dias depois, caminhando pelas vielas escuras de uma cidade em guerra, ela foi abordada por um homem de sobretudo preto e olhar enigmático. Sua voz era calma, mas carregava uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. O exército não quis você, mas eu posso oferecer algo maior. Ela hesitou por um instante, sentindo a tensão de estar diante de alguém que claramente conhecia cada detalhe sobre sua rejeição. O homem se apresentou apenas como instrutor, recusando-se a dar qualquer outro nome. Ele a convidou para um treinamento secreto, fora das regras e dos olhos oficiais. O convite não era apenas perigoso, era quase uma sentença de morte, mas dentro dela, algo gritava que esse era o caminho. Aceitar significava abandonar qualquer chance de vida normal. Rejeitar significava continuar invisível. Nas semanas seguintes, ela desapareceu do mundo conhecido. Foi levada para um local subterrâneo, um antigo bunker esquecido pela história, agora transformado em centro de treinamento clandestino. O lugar cheirava a ferrugem, pólvora e suor, e ecoava gritos de instrução que cortavam o ar. Ali não havia espaço para fraqueza, apenas para sobrevivência. Aprendeu a atirar com armas que nunca tinha visto antes, cada disparo testando seus limites. Descobriu a arte do silêncio, infiltrando-se em corredores escuros sem deixar rastros. Seu corpo foi forjado na dor, seus ossos castigados, sua mente moldada em aço. Cada queda era levantada com mais fúria, cada ferida se tornava um lembrete de que não havia retorno. O treinamento psicológico era ainda mais brutal que o físico. Passava horas encarando telas que mostravam interrogatórios, manipulações, mentiras e verdades distorcidas. Aprendia a ler expressões, a prever movimentos antes que eles acontecessem. Seu instrutor colocava diante dela prisioneiros falsos, aliados disfarçados, e exigia que descobrisse quem era confiável e quem era traidor. A cada erro, sofria punições que não deixavam marcas físicas, mas abalavam seu interior. Com o tempo, porém, a dor deixou de existir, e em seu lugar surgiu uma frieza calculista. Ela não era mais a mulher rejeitada. Estava se tornando uma sombra, uma arma que não precisava de uniforme nem de bandeira. Sua única lealdade era ao seu próprio código, escrito com suor e lágrimas. O instrutor observava em silêncio, anotando cada progresso, e sorria com satisfação. Você não precisa que eles te aceitem, ele disse certa noite, enquanto o bunker ecoava apenas com o som distante da chuva lá fora. Você precisa que eles te temam. Meses se passaram e as primeiras missões chegaram.
pequenas tarefas, testes escondidos sob camadas de segredo. Ela foi enviada a cidades dominadas pelo inimigo, carregando apenas um falso passaporte e um olhar confiante. Sua primeira tarefa era simples: coletar informações sobre rotas de suprimento. Mas simples era apenas uma ilusão. Cada esquina podia esconder um informante, cada olhar podia ser uma ameaça. Ela caminhava entre soldados que a ignoravam, justamente porque não acreditavam que pudesse ser perigosa. E era exatamente essa invisibilidade que lhe dava vantagem. Numa madrugada fria, conseguiu entrar em uma instalação inimiga disfarçada de enfermeira. Enquanto cuidava de soldados feridos, seus olhos analisavam mapas deixados sobre mesas, suas mãos discretamente memorizavam números de códigos de rádio. Quando saiu de lá, ninguém suspeitou que aquela mulher silenciosa havia roubado segredos, capazes de virar batalhas. No bunker, entregou os dados ao instrutor, que apenas acenou em aprovação. Não havia aplausos, apenas a certeza de que estava cada vez mais perto de se tornar a arma que prometera ser. Mas o verdadeiro teste veio pouco depois, quando sua missão não era apenas observar, mas eliminar. Um alvo específico. Um major responsável por torturas e execuções em vilas inteiras. Seu rosto estava estampado em todos os relatórios que recebeu. Ela deveria entrar, agir e desaparecer sem deixar vestígios. O peso da decisão caiu sobre seus ombros, mas a frieza que aprendera a cultivar tomou o lugar da dúvida. A noite caiu. O alvo bebia em sua sala iluminada apenas por uma lâmpada fraca. Um tiro certeiro atravessou o vidro. E antes que alguém percebesse, ela já estava longe, mais uma sombra na escuridão. Ao retornar, ela não esperou aprovação. Já sabia que tinha cruzado uma linha que nunca voltaria a ser desfeita. O sangue que agora carregava nas mãos a transformava definitivamente. Não era mais uma aprendiz, não era mais rejeitada. Ela havia se tornado o que jurou ser, a arma mais mortal que eles nunca aceitaram. Se você chegou até aqui, é porque essa história está mexendo com você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que vem agora vai revelar até onde uma alma rejeitada pode ir quando decide se tornar a arma que ninguém ousa enfrentar. O nome dela já começava a circular em sussurros entre soldados inimigos. Não como identidade, mas como lenda. Alguns a chamavam de A Sombra, outros de A Mulher Sem Bandeira. E embora ninguém tivesse provas, todos sabiam que por trás de cada oficial desaparecido, de cada ataque preciso, havia sempre o toque invisível dela. Seu treinamento havia terminado, mas suas missões estavam apenas começando. Agora, era lançada em operações que beiravam o impossível. Cidades ocupadas, fortalezas cercadas, comunicações secretas. A cada infiltração, ela deixava um rastro invisível de medo. E era justamente esse terror silencioso que começava a corroer o moral inimigo. Numa madrugada gelada, recebeu uma nova tarefa: interceptar uma mensagem de alto comando que poderia decidir o destino de milhares de soldados em campo. Para isso, precisava se infiltrar em uma estação de rádio fortemente guardada. Chegou até lá com um uniforme roubado, cabelos presos, expressão impassível. Cada passo parecia ecoar a tensão de ser descoberta. Mas ela aprendeu que o verdadeiro poder estava em agir como se já pertencesse ao lugar. Conseguiu entrar na sala principal e por alguns segundos o tempo parecia congelado. Seus olhos percorreram documentos, suas mãos copiaram códigos e no instante em que um guarda se aproximava, ela simplesmente o encarou como se fosse superior. O homem hesitou, fez continência e seguiu adiante. Foi nesse momento que ela percebeu a essência de sua nova arma. Não era apenas o silêncio, mas a confiança letal de alguém que já não tinha nada a perder. Quando retornou ao bunker, entregou a mensagem ao instrutor.
Mas dessa vez, em vez de elogios, recebeu silêncio. Ele parecia preocupado e, após alguns segundos de reflexão, disse: "Eles já sabem que você existe. Agora vão caçar você." Naquela noite, enquanto tentava descansar em seu quarto, estreito, sentiu pela primeira vez a vulnerabilidade da própria sombra. Se antes era invisível, agora se tornava um alvo. E ser caçada significava que qualquer erro poderia ser fatal. Dias depois, sua suspeita se confirmou. Em uma missão de reconhecimento, notou que havia olhares demais voltados para ela. Guardas, em posições que não deveriam estar. Uma sensação de que cada esquina escondia uma armadilha. Alguém havia vazado informações. Alguém dentro da própria rede secreta a estava traindo. O instrutor, com expressão dura, confirmou: "Você não enfrenta apenas o inimigo lá fora. O verdadeiro inimigo pode estar entre nós." Essas palavras ecoaram dentro dela como um veneno silencioso. Agora, cada aliado era também um potencial traidor. Sua missão seguinte a levou até uma fortaleza inimiga usada como centro de tortura. O objetivo era resgatar documentos que comprovavam crimes de guerra, mas algo estava errado. Logo, ao entrar, percebeu que a operação havia sido armada como uma armadilha para ela. Guardas surgiram de todos os lados, holofotes a iluminaram, e pela primeira vez seu coração acelerou diante da certeza de que fora traída. Mas ela não era mais a mulher rejeitada. Não era mais aprendiz. Era a arma que eles criaram para destruir. Em segundos, desapareceu entre corredores, usando fumaça, escuridão e astúcia. Transformou o próprio caos em cobertura, e quando a noite terminou, o inimigo contava seus mortos sem nunca ter visto o rosto da assassina. De volta ao bunker, encarou o instrutor com olhos gelados. "Alguém me vendeu", disse com a voz firme. Ele apenas assentiu, mas não revelou nada. Foi então que ela entendeu. Talvez o próprio instrutor tivesse permitido que isso acontecesse, como mais um de seus testes cruéis. Agora, a dúvida corroía sua mente. Quem era realmente seu aliado? E até onde poderia confiar em quem a treinou? Se você chegou até aqui, é porque essa história está prendendo você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque agora vamos revelar segredos que nunca deveriam vir à tona. A cada missão concluída, a lenda da sombra crescia. Soldados inimigos já não dormiam tranquilos. Oficiais viajavam em comboios reforçados, e cada sombra nas paredes os fazia estremecer. Mas dentro do bunker, algo apodrecia em silêncio. A traição ainda estava solta. Ela começou a vigiar seus próprios companheiros. Pequenos detalhes chamavam sua atenção. Um olhar prolongado demais. Uma informação que parecia já conhecida pelo inimigo. Um atraso inexplicável em uma operação. A cada pista, a rede de confiança desmoronava. Numa noite chuvosa, foi chamada às pressas pelo instrutor. Ele parecia exausto, os olhos fundos, mas sua voz carregava a mesma frieza de sempre. "Temos um infiltrado entre nós, e você vai encontrá-lo." Ela aceitou sem hesitar, mas no fundo sabia. Talvez a verdade fosse mais dolorosa do que imaginava. Dias depois, durante uma emboscada preparada pelo inimigo, finalmente o viu. Um dos soldados da própria unidade transmitia sinais de rádio em código. Traição confirmada. E quando ela se aproximou para detê-lo, ele não resistiu. Apenas sorriu amargamente e disse: "Você acha que é diferente de nós? Você é só uma peça, criada para ser descartada." Essas palavras a atingiram como lâminas, mas a raiva foi mais forte. Em segundos, o traidor estava no chão, silenciado para sempre. Ao voltar para o bunker, jogou o rádio encharcado sobre a mesa do instrutor.
Ele olhou o objeto, depois olhou para ela e murmurou: "Agora você entendeu. A guerra não é sobre honra, é sobre quem sobrevive no silêncio." Mas algo naquela resposta a incomodava. A guerra havia moldado seu corpo, sua mente e sua alma. Mas em algum ponto ela deixara de lutar por um país. Agora lutava apenas por si mesma, pela sobrevivência e pela justiça de não ser mais invisível. A última missão chegou como um sussurro: infiltrar-se em um quartel-general inimigo, destruir os planos de uma ofensiva que poderia virar a guerra. Era suicídio, mas ela aceitou. Naquela noite, vestida com roupas escuras, cruzou fronteiras, deslizou entre patrulhas, respirou o silêncio da morte. Cada passo era uma despedida. Cada respiração, uma lembrança de quem havia sido. A rejeitada, a esquecida, a descartada. Mas dentro do quartel, quando plantou os explosivos e observou o caos começar, uma sensação estranha tomou conta dela. Não era apenas a vitória. Era a certeza de que naquele momento não havia exército, não havia comandante, não havia pátria. Só havia ela. Quando as paredes tremeram com a explosão e os gritos ecoaram na madrugada, ela desapareceu na fumaça. Ninguém jamais soube como escapou. Alguns juravam tê-la visto atravessando os campos em meio às chamas. Outros diziam que nunca voltou. Mas uma coisa ficou gravada para sempre: a lenda da mulher rejeitada que se tornou a arma mais mortal da guerra. E em algum lugar, em silêncio, ela mesma murmurava: "Eles nunca vão apagar meu nome, porque agora eu sou a própria sombra da guerra."